Este discurso, proferido em 15 de janeiro de 1984, em Tarrytown, Nova York, apresenta uma visão urgente e dramática do estado da humanidade e do papel central do movimento de unificação na sua salvação. O pai inicia alertando para o declínio moral global, atribuindo-o ao amor egoísta e individualista, a culminação do ato da queda do homem, que é descrita como um relacionamento ilícito de amor. Ele argumenta que essa tendência, presente nos adultos, agora corrompe a juventude, levando a um cenário de imoralidade e promiscuidade que pais, mestres e a sociedade não conseguem controlar, sinalizando o fim deste mundo. O discurso critica duramente os Estados Unidos, vistos como a nação central para a cultura cristã, por terem falhado em sua responsabilidade pós-Segunda Guerra Mundial de guiar o mundo em direção ao amor altruísta e a Deus. Em vez disso, o país teria se entregado à autoindulgência, espalhando suas mazelas, drogas, sexo livre, pelo mundo e seguindo o caminho histórico de declínio de civilizações como Sodoma e Gomorra e Roma. Em meio a essa degradação, o orador posiciona o movimento de unificação como a única força capaz de reverter a situação. Ele apresenta a ideia de que Satanás, desesperado, tenta destruir o amor ideal, enquanto Deus, por meio do movimento, busca estabelecer uma nova tradição de amor puro e altruísta, centrada em Deus e não no ego. O saco de areia de amor de Deus é usado como metáfora para essa força de amor que aguarda um verdadeiro boxeador celeste, o Messias, para liberá-la e atrair toda a humanidade. A parte central do discurso aborda o conceito do Super Bowl espiritual. O pai se apresenta como o campeão que, tendo lutado contra Satanás em todos os níveis, individual, familiar, nacional, agora está no nível mundial, desafiando todas as ideologias e religiões. Ele descreve a morte de seu filho, Hyun-jin, em um acidente de carro, como um sacrifício condicional providencial de nível nacional. Essa tragédia é reinterpretada não como uma perda, mas como uma vitória do amor, um ato que abriu as portas para salvar o mundo comunista e o mundo livre, e que possibilitou a Hyun-jin se tornar um líder no mundo espiritual. Consequentemente, o pai declara o Dia da Vitória do Amor, em 3 de janeiro de 1984, como um marco para a ressurreição e a libertação do domínio satânico. Ele conclama os membros do movimento a intensificarem seus esforços, a amar os verdadeiros pais, ele e sua esposa, acima de tudo, e a usar os próximos 3 anos para plantar as sementes do amor de Deus. O discurso termina com a afirmação de que o movimento de unificação, mesmo perseguido, é a única esperança para a América e o mundo, prometendo uma vitória iminente contra o comunismo e a unificação da humanidade sob o amor verdadeiro. Então, vamos ao discurso. Capítulo 38. A necessidade para o Dia da Vitória do Amor, 15 de janeiro de 1984. Tarrytown, Nova York. O movimento de unificação não tem apenas uma conexão horizontal com o mundo, mas também tem uma conexão vertical. Então a expressão queda do homem denota uma queda do estado original. Portanto, o trabalho de Deus tem sido o trabalho de tentar trazer as pessoas de volta ao seu anterior nível elevado de existência. Por causa de um relacionamento ilícito de amor, a queda ocorreu. Os últimos dias preditos pela Bíblia serão a culminação do amor egoísta e individualista. Quando a maioria das pessoas vivem somente para si mesmas, estes devem ser os últimos dias, porque esse é o estágio de compleição do ato da queda. Esse mundo despreza qualquer coisa além do amor individualista. Não há espaço para o amor do país, o amor da humanidade, e certamente nenhum espaço para o amor de Deus. Tal tendência começou entre adultos, mas está agora descendo para a realidade dos adolescentes. Isto é o que é chamado de minha geração na sociedade atual. Assim, sabemos que chegamos no fim deste mundo. Certamente não há nenhuma forma de refrear a imoralidade e a promiscuidade de muitos jovens de hoje. Os pais não podem controlá-los, os mestres são impotentes, e a sociedade não pode fazer nada também. Certamente a nação e o mundo
não têm nenhum poder para controlá-los. Por que Satanás conduziu o mundo para esse extremo? Deus, em sua vontade pela restauração, tem promovido o amor altruísta, iniciando do indivíduo, família, nação e se movendo em direção ao nível mundial. Assim, Satanás se tornou desesperado. Ele sabe que está sendo derrotado. Assim ele assume a direção oposta, a posição mais distante de Deus, tentando manter a humanidade no seu lado. O objetivo definitivo de Satanás é destruir qualquer forma ideal de amor. Deus está conduzindo a humanidade em direção da forma ideal de amor em sua totalidade. Aqueles que são mais suscetíveis para as tentações de Satanás são os americanos. A nação central para a cultura cristã, os Estados Unidos, se tornou moralmente degradada, particularmente em termos de amor. Há certa base bíblica para isso, porque Jesus disse que aqueles mais próximos a nós podem ser nossos piores inimigos. Assim, dentro da cultura cristã, a nação que supostamente é central para a realização da vontade de Deus, o pior inimigo pode estar rastejando dentro dela. Assim, Satanás tem motivos para criar os piores males possíveis nesta nação cristã. O declínio da América. O período de 40 anos após a Segunda Guerra Mundial foi um período de deserto, a partir do ponto de vista providencial de Deus. A América estava destinada a assumir responsabilidade em conduzir o mundo na direção da terra de Canaã, mas nenhum idealismo predominou. Ao invés, a maioria dos americanos simplesmente buscaram ter alegrias e esquecer a guerra, mergulhando na autoindulgência. A vitória do lado aliado na Segunda Guerra Mundial não era um fim em si mesma. A partir do ponto de vista providencial, isto tinha o propósito de preparar a América e o mundo para a segunda vinda do Messias. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam destinados a se centrar em Deus e compreender que o mundo estava se movendo em direção ao grande e terrível dia do Senhor. Deveria ter havido dentro deste país uma atitude predominante de que o maior objetivo era amar não somente a si mesmo ou a sua própria nação, mas de abraçar o mundo e servir a Deus. As pessoas deviam ter sido inspiradas para abrirem a vinda da grande era. A nação dos Estados Unidos estava destinada a propagar essa visão para todo o mundo. As pessoas teriam reconhecido isto como um sinal favorável dos últimos dias e poderiam ter iniciado uma preparação para esse tempo. Tal despertar após a Segunda Guerra Mundial teria evitado a trágica situação atual na América. O que teria acontecido? A nação dos Estados Unidos não compreendeu essa visão. Por 40 anos, este país esteve se dirigindo pelo caminho da autoindulgência, diversão e destruição. Drogas se infiltraram por todo o país. Jovens têm sido corrompidos e se voltam mais e mais para a delinquência. Sexo livre se tornou uma forma de vida. Mas isto não tem estado limitado aos Estados Unidos. Como o líder do mundo livre, a nação dos Estados Unidos tem infectado o mundo com suas mazelas. Enquanto os americanos tentam tornar todas as coisas mais leves, querendo apenas ter diversão na vida, suas atitudes têm se espalhado ao redor do mundo. A menos que algo pare esta tendência, esta nação e o mundo inteiro estão destinados ao colapso. Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo julgamento de Deus por sua imoralidade e busca da luxúria. Roma estava na mesma situação. Ela não entrou em colapso por causa de invasão externa, mas por causa do peso de sua própria corrupção. A substância mais importante não é a vida em si mesma, é o amor. Uma sociedade permeada pelo amor forte, altruísta e puro prosperará, não importando os obstáculos. Mas quando as pessoas não praticam o amor pela humanidade, pelo país e por seus amigos, essa sociedade certamente cairá. Infelizmente, a nação dos Estados Unidos está seguindo o padrão histórico de declínio. Luzes vermelhas de perigo estão piscando por toda a América de hoje. Essa é a realidade. Nova tradição de Deus. O que Deus está fazendo sobre isto? Deus deve estar trabalhando para a restauração, tentando criar um ponto de retorno para puxar esta nação de sua situação atual e movê-la na direção de seu ideal. O bloco fundamental é o relacionamento do homem com Satanás.
A menos que possamos resolver isto, nenhum outro problema da sociedade pode ser permanentemente resolvido. O relacionamento básico entre as pessoas e Satanás repousa no relacionamento de amor ilícito, amor autocentrado. Esse amor imoral sempre destrói as pessoas e as separa de qualquer ideal. O amor de Deus é exatamente o oposto. Ele é puro, cria unidade, ele enaltece as pessoas e as permite transcender o egoísmo. Amor é o elemento-chave sobre o qual Satanás e Deus têm estado lutando. Até agora, Deus parecia estar perdendo a batalha. Satanás se tornou muito arrogante, escarnecendo Deus. Nem mesmo o Senhor tem qualquer poder para parar o meu amor. Ele tomará o mundo inteiro. Assim, por que o Senhor não se rende? Quando as pessoas vivem com amor satânico e autocentrado aqui na Terra, elas possivelmente podem ir para o mundo espiritual com a capacidade de amar a Deus? Indivíduos autocentrados criaram um mundo espiritual cheio de divisão e desintegração. O mundo espiritual original é de amor genuíno e altruísta. Assim, os elementos de amor egoísta encontrados na Terra são estranhos para o mundo espiritual. Esta Terra produziu um produto incontrolável e o está enviando para o mundo espiritual. Agora, o mundo espiritual está uma bagunça, dividido em uma multidão de comportamentos, cada qual tentando repelir qualquer coisa que seja diferente dele. O mesmo fenômeno ocorre no mundo físico. Ele está cheio de divisões. As pessoas têm seus próprios comportamentos, se esforçando para preservar suas próprias formas de vida indulgentes. Satanás está muito orgulhoso e escarnecendo Deus. O Senhor pode lidar com este mundo? Eu dividi profundamente todas as pessoas. O Senhor tem guiado todas as maiores religiões para trazer o mundo para seu ideal, mas olhe para elas. Elas estão infiltradas pelo meu definitivo poder satânico, o comunismo. Suas igrejas cristãs se tornaram casas para bingo e dança. Elas são como superclubes agora. O Senhor pode se sentir em casa, Deus, nessas igrejas? Satanás também está desafiando Deus. Onde o Senhor pode encontrar algum campeão, alguém a quem o Senhor possa reivindicar e que possa assumir o peso do mundo? Deus, o Senhor prometeu ao mundo que enviaria seu Messias. Onde ele está? O Messias está destinado a trazer unidade para o mundo inteiro, incluindo todas as raças e todas as culturas. Mas nem mesmo o Senhor, Deus, tem sido capaz de promover essa unidade. Como qualquer ser humano poderia fazer tal coisa, mesmo sendo ele o Messias? Há somente uma resposta para este problema. Um novo movimento religioso deve emergir, o qual se centra no amor e em nada mais. Ele deve fazer uma revolução redirecionando totalmente o amor do homem, para se tornar altruísta e centrado em Deus. Somente trazendo um amor forte e unificador, iniciando pelo indivíduo, a família, a sociedade e expandindo para o nível mundial, Deus pode fazer alguma coisa sobre este mundo atual. Satanás sabe que Deus necessita fazer isto e que ele enviaria seu Messias para realizar isto. O próprio Satanás entende corretamente qual é a tarefa do Messias. Por que vocês estão aqui? Qual é a sua missão? Vocês são o grande grupo de pessoas que estabelecerão a nova tradição de amor, centrado em Deus, ao invés de centrado em si mesmos. Vocês trarão pureza e amor para o mundo. Você sacrificará qualquer coisa a fim de edificar essa nova tradição e amor, como uma forma de vida. Saco de areia de amor. Quando uma pessoa treina para se tornar um boxeador, ela deve passar muitas horas dando socos em um grande saco de areia. Nossa forma de vida é semelhante. É como se tivéssemos recebido de Deus um grande saco de areia, o qual diz: vá em frente e bata em mim. Todos estão me batendo, mas até agora ninguém foi capaz de me bater fazendo-me ir até o teto. O saco de areia está buscando por um campeão que o socará girando-o em um círculo de 360 graus, até o teto. O saco de areia estará mais inspirado se vier alguém que pode bater nele forte o suficiente para quebrar sua corrente e lançá-lo longe. Ele dirá: eu me rendo ao meu mestre. Esse saco de areia do céu tem esperado pelo verdadeiro boxeador celeste, a quem chamamos de Messias. Deus esteve esperando que ao menos uma pessoa pudesse obter a vitória sobre esse saco de areia, batendo e arrebentando sua corrente.
Por causa do domínio de Satanás, ninguém sequer tentou bater neste saco de areia antes. Ninguém sequer havia descoberto o saco de areia do amor de Deus. O único saco de areia de amor que havia sido visto era o de Satanás. Como você pode bater nesse saco de areia do amor de Deus? Você pode bater nele somente no ginásio de amor. Somente então o saco de areia sentirá alguma coisa. Aqueles que amam suas famílias, nação, mundo e humanidade podem vir para o ginásio de amor e bater nesse saco de areia. Você poderia assumir que o saco de areia de amor de Deus virá procurar por você? Assim você ficará esperando que ele o encontre? Algum anjo o trará para você? O princípio ensina que tal coisa nunca virá sozinha para você. Você deve ir atrás dele, buscando por esse saco de areia de amor. Há muitas cordas atrás de você que Satanás pode puxar. Cordas velhas, cordas novas, cordas de seu passado. Todos os tipos de lixo que Satanás pode tirar partido. Alguém aqui pensa que absolutamente não tem nenhuma corda satânica amarrando-o? Então, como alguém pode falar com verdadeiro orgulho sobre si mesmo? Talvez você tenha uma graduação de PhD, mas isso não conferirá qualquer grande valor a você neste sentido. Você deve fazer enorme esforço para cortar estas cordas de Satanás e cruzar a fronteira para uma nova área. Os verdadeiros membros da unificação são aqueles que declararam guerra contra o amor satânico, do indivíduo até a família, a tribo, a raça, a nação e o mundo. Este é o maior temor de Satanás. Seremos aqueles que conquistam o amor satânico e obtêm o amor celeste. Isso é o que é a igreja de unificação. Talvez se eu bater nesta pessoa aqui, ela pensaria: por que o pai me bateu? Sem nem mesmo conhecer a razão, ela poderia ficar zangada. Assim é como é a sociedade. Você deve buscar pela razão ou motivação por trás das coisas. Após conhecer a razão, se tiver alguma justificativa, então você pode ficar zangado sobre isto. Satanás está sempre tentando inspirar você para rejeitar o amor verdadeiro de Deus com negligência e desprezo. Toda a humanidade necessita ser completamente sacudida. Os indivíduos devem negar totalmente o amor que vem de Satanás em todos os diferentes níveis da vida, família, sociedade, nação, etc. Deus permitiu que essa perseguição viesse para você. Ele permite isto como um tratamento de choque. Em face à perseguição, muitas pessoas recuaram. Agora eles estão pendurados em um precipício e gritando. Alguns dizem: mamãe e papai, por favor, venham e fiquem comigo. Salvem-me disto. Outros estão dizendo: Deus e meu Messias, estou tentando permanecer no seu lado. Assim, por favor, me ajudem e me puxem para o seu domínio. Qual clamor vocês têm feito? Que tipo de clamor vocês estão fazendo através das ações de suas próprias vidas? Há somente um homem louco que está tentando sacudir o mundo inteiro e limpá-lo do amor satânico. Esse homem único é o reverendo Sun Myung Moon. Todos os poderes de Satanás, desde o nível familiar, de sociedade, de tribo e mundial, estão mobilizados para me empurrar do precipício e acabar comigo. Entretanto, eu tenho um grande segredo. Enquanto todos estão tentando me empurrar além da beirada, eu estou segurando no saco de areia do amor de Deus. Portanto, quando as pessoas me empurram, elas também estão empurrando esse saco de areia. O que está acontecendo? Este não é um saco de areia comum. Ele é um incrível ímã com tremendo poder de atração. Assim, qualquer jovem decente e consciencioso que o toca e sente sua bondade, é automaticamente preso, exaltando essa estimada vida. Jovens são como pequenos pedaços de metal flutuando livremente. Eles estão sujeitos ao magnetismo de suas famílias, sua sociedade e todas as suas formas de atração. Mas o saco de areia de Deus tem um enorme poder de puxar os jovens, e eles estão seguindo. O poder que vem desse saco de areia pode atrair as pessoas de qualquer lugar. Eu sempre estive lutando com esse saco de areia em cada nível e obtendo vitória passo a passo. Eu cheguei agora ao nível final. O Polo Norte e o Polo Sul são dois extremos. Contudo, eles são como dois amantes, constantemente atraindo um ao outro.
O campo magnético que conecta os dois polos é como um campo de amor. O magnetismo cria uma onda elétrica fluindo de um polo para o outro, envolvendo e afetando tudo que venha a estar dentro desse campo. Tal como o magnetismo, o amor pode penetrar em qualquer lugar. Digamos que o amor de Deus é como o polo norte, e o amor do homem é como o polo sul, conectados pelo campo magnético do amor. Uma vez que eles alcancem unidade vertical, a unidade horizontal surgirá automaticamente, tal como há linhas tanto de latitude como de longitude no globo. Amor satânico é como o inverno, enquanto o amor de Deus é como a primavera. Quando chega a primavera, as pessoas podem se sentir confortáveis e tirar suas roupas pesadas. Elas sentem como se estivessem abrindo seus corpos inteiros para a primavera. Mas no inverno, devemos nos proteger e nos cobrir completamente, vestindo pesados casacos. No mesmo tipo de situação espiritual, o amor de Deus não pode ser recebido. A situação do mundo de hoje é como o mais severo inverno. A Igreja de Unificação está tentando trazer a estação da primavera ao universo, aquecendo e descongelando o solo. A batalha entre seus pais e sua aliança com a Igreja é algo assim. Sua sociedade está dizendo para vocês: fique em casa. Mas você protesta: não, está como o inverno aqui, muito frio. Eu quero ir aonde posso tirar minha jaqueta e meu casaco. Eu quero ir para a Igreja de Unificação. Entretanto, quando eles ouvem você dizendo essas coisas, eles somente podem rotulá-lo de cérebro lavado. A partir do ponto de vista de Deus, somos pessoas corretas, saudáveis e felizes. Mas a partir do ponto de vista de Satanás, parecemos loucos. Embora estejam agora posicionados no lado de Deus, vocês ainda não são homens e mulheres divinos. Talvez vocês estejam com apenas um pé na beirada, e contudo, vocês querem dizer: eu estou no lado de Deus. Onde vocês estão posicionados? Vocês estão com seus dois pés seguramente plantados no lado de Deus? Se você ainda sente nostalgia por aquilo que amava antes de ouvir o princípio, então automaticamente você ainda tem um pé no lado de Satanás. Há muitos tipos diferentes de membros. Algumas pessoas estão sempre reclamando: por que a igreja continua me empurrando para sair e fazer as coisas? Outras pensam: eu não posso ficar com essa pessoa. É impossível pensar sobre ele como meu diretor. Nesse ponto, você realmente está aprisionado na linha entre Deus e Satanás. Hoje você poderia admitir que está somente 70% no lado de Deus. Ou no domingo você poderia afirmar: hoje eu estou 90% porque fui para Belvedere. Alguns de vocês poderiam sentir como se tivessem completamente voltado suas costas para a linha fronteiriça e estão marchando diretamente na direção do ponto central do ideal de unificação. Você reivindicará que está 100% no lado de Deus? Aqueles de vocês que fazem um diário devem registrar suas posições a cada dia. Ser completamente honesto consigo mesmo e registrar como você está. Cada pessoa sabe onde está posicionada no relacionamento com o lado de Deus e com o lado de Satanás. Essa habilidade de conhecer é o mais importante aspecto dos seres humanos. Embora você esteja imerso no mundo decaído, cada pessoa tem esse elemento da influência de Deus dentro dela. Por causa desse elemento, cada pessoa pode viajar de volta para Deus, guiada por sua própria bússola interna. Onde você quer estar? No lado de Deus ou de Satanás? Quão rápido você quer viajar para o lado de Deus? Você deve obter vitória sobre o mundo satânico. Somente após ter marcado alguns pontos sobre o mundo satânico, você pode se mover completamente para o lado de Deus, não importando o quanto você possa desejar estar com Deus. Vocês ainda não obtiveram esses pontos? O campeonato Super Bowl espiritual. Os Washington Redskins estão novamente jogando no Super Bowl este ano. Como vocês acham que eles chegaram aonde estão? Apenas declarando que queriam estar lá. Suponham que eles tivessem se recusado a enfrentar a menor disputa, mas estivessem reivindicando o direito de jogar no Super Bowl. Qualquer um aceitaria tal coisa? Não. As pessoas diriam: vocês devem obter a vitória, passo a passo, a fim de se qualificar para o Super Bowl. Isso significa
que eles devem vencer um jogo após o outro, derrotando um time após o outro. Esse é um caminho fácil? Não, é o mais difícil, até mesmo o mais miserável. Muitas pessoas dizem: nós vivemos apenas uma vez assim porque não deveríamos desfrutar a vida comendo e dormindo como desejamos? Por que não deveríamos apenas trapacear quando é oportuno e tornar a vida mais fácil? A Igreja de Unificação está errada ao viver uma vida sacrificial? Eu declarei guerra contra Satanás em cada nível, se movendo passo a passo. Agora estou declarando: Deus e Satanás em amplitude mundial devem vir de encontro a mim no Super Bowl espiritual. Eu tenho enfrentado os campeões do poder satânico em cada nível, desde o individual até o nacional, e agora estamos no nível mundial. Eu estou no nível onde o mundo democrático, como também o mundo comunista, estão me confrontando, juntamente com o mundo do cristianismo e da religião. Mas estou absolutamente seguro de que ninguém pode sequer tomar meu saco de areia de amor de Deus. Qualquer um que queira me desafiar por esse saco de areia, por favor, venha me enfrentar. Eu baterei nesse saco de areia e ele girará em 360 graus. Não há nenhuma resistência ao movimento do amor verdadeiro, tal como todas as coisas se movem livremente no vácuo. Portanto, uma vez que o movimento do amor de Deus tenha iniciado, esse movimento continuará. Esse saco de areia baterá em Moscou e continuará a circular. Eu tenho noivado e casado pessoas de todas as 5 diferentes cores de pele. Vocês não compreendem quão grandes vocês são. O matrimônio é o mais supremo e importante evento na vida de uma pessoa. Em nenhum outro lugar nesta sociedade, homens e mulheres deixarão alguém cuidar de seus casamentos. Eles não darão esse direito para seus pais, seu país ou qualquer outra pessoa. Todos eles sentem: eu devo ser o único a decidir. Contudo, vocês estão dando esse direito para mim. Por que é assim? Vocês confiam que podem se conectar ao amor de Deus dessa forma. Vocês têm essa fé inflexível porque são espertos o suficiente para entender a importância do amor de Deus. Os meios e a velocidade de viajar no mundo espiritual são muito diferentes daqui na Terra. Cada indivíduo entra no mundo espiritual com um nível diferente de realização do amor, um registro diferente de amor. Assim, cada um tem uma qualidade diferente de poder em seus movimentos. Vocês querem ser capazes de viajar comigo no mundo espiritual? Como vocês serão capazes de fazer isso? Vocês devem herdar a mesma vibração de amor como a minha. Sua vibração de amor deve ter a mesma altura e profundidade a fim de viajar comigo. Embora as distâncias entre as estrelas e os planetas no universo sejam vastas, você ainda pode atravessá-las em 1 segundo, se está se movendo na velocidade de Deus. É o poder do amor de Deus que o habilita a se mover tão rapidamente. Além deste mundo, e além de todos os limites humanos, as pessoas procuram pelo mundo do amor. Esse é o maior presente que Deus inventou para as pessoas. Não há nada melhor. Quando eu viajo, sou constantemente confrontado por oposição dos poderes terrenos. Na Coreia do Norte, eu fui confrontado pelo regime comunista. O governo da Coreia do Sul me confrontou também. O mesmo tem sido verdade aqui na América. Internacionalmente, o líder da União Soviética está me confrontando em uma batalha final. O mundo comunista me conhece melhor do que o mundo livre. Eles me conhecem como sua maior ameaça, uma ameaça que eles nunca esperavam. Mudanças devem vir para o mundo livre. As notícias da mídia, como também o mundo religioso, estão observando que minha luta é aquela que envolve a eles também. Eles estão anunciando que querem nos auxiliar, porque reconhecem uma ameaça para suas próprias liberdades. Quem são os Moonies? Vocês são pessoas espertas porque são sensíveis ao amor original. Vocês reconhecem o amor verdadeiro quando o veem. Vocês obtiveram um entendimento da situação mundial que os capacita a perceber o sentido das coisas caóticas a cada dia. Renomados estudiosos e teólogos estão lamentando a perda de visão dos Estados Unidos. Embora a América esteja materialmente muito bem, espiritualmente é a pobreza estrita. As pessoas aqui estão buscando qualquer tipo de nutriente espiritual que possam encontrar. Esta nação é como um deserto ermo, sem nem mesmo uma folha de grama. Mas há um oásis em meio a esse deserto,
onde as pessoas estão encontrando sombra, água e grama verde. Esse oásis é o movimento de unificação. Alguns poderiam dizer: essa é apenas a opinião do Reverendo Moon. Sendo que ele é o líder do movimento de unificação, ele deve dizer coisas boas sobre o movimento. Mas agora, vocês podem me dizer, vocês concordam com minha opinião? Quando pessoas espiritualmente famintas vêm, você não tem água e alimento para dar a elas? Ou você também é uma pessoa espiritualmente faminta, sem nada para compartilhar? Uma fonte de água necessita ter grande força para brotar do solo. Às vezes, ela deve abrir seu caminho através de uma grande rocha. Vocês têm esse tipo de poder? Uma fonte de água nunca é bloqueada ou parada. Ela sempre pode encontrar um caminho para brotar do solo. Esse tipo de água verdadeiramente pode dar vida para as pessoas. Por que vocês gostam de vir para Belvedere? E se eu não estivesse aqui para falar a vocês? Contanto que você tenha sua própria fonte, não deveria importar. Individualmente, você deve se tornar uma pessoa que tem uma abundante fonte de água, suficiente para se nutrir e suficiente para jorrar sobre os outros. Não importa aonde eu vou, as pessoas estão me seguindo, como se elas quisessem conectar uma mangueira na fonte de água dentro de mim. A guerra mais séria. Devemos ser vitoriosos sobre os desafios do mundo, a fim de cruzar a linha fronteiriça para o lado de Deus. Como a Segunda Guerra Mundial pode se comparar com a restauração do mundo? Em tamanho e seriedade, trazer o mundo de volta para Deus é uma guerra mais ampla. Milhões de pessoas morreram no lado dos aliados, a fim de vencerem a Segunda Guerra Mundial. Hoje estamos engajados na maior e mais séria guerra de toda a história, contra toda a realidade satânica. Nesta guerra final, nosso chefe em comando é o próprio Deus. Deus preparou um exército para lutar esta guerra, denominado as Forças do Cristianismo. Quando o Messias apareceu, ele devia mobilizar estas forças e vencer a guerra em nome de Deus. Entretanto, naquele tempo, o cristianismo organizado se opôs à vontade de Deus. Mesmo neste tempo, muitas pessoas estão se opondo à Igreja de Unificação. Assim, eu edifiquei meu próprio fundamento, sem a ajuda dos líderes cristãos. Iniciando a partir dos níveis individual e familiar, eu tive que entrar em guerra contra Satanás e obter a vitória. Ao mesmo tempo, Deus esteve manipulando a situação do mundo. Os Estados Unidos perderam a confiança e carecem de uma solução para seus problemas. Da mesma forma, o mundo comunista está certamente em um impasse. Não há nenhum grupo dentro dos Estados Unidos que tenha a confiança para dizer: vamos salvar o país. Nem qualquer grupo dentro do bloco comunista. Embora haja uma proliferação de organizações religiosas, nenhuma tem a confiança de assumir o verdadeiro papel de liderança no mundo. Entretanto, há um grupo de pessoas que estão dizendo: podemos conduzir esta nação e o mundo em direção da salvação. Ironicamente, eles são os acusados e perseguidos como munis. Eu tenho duas capacidades especiais. A primeira é que vim ao mundo representando Deus e amando o mundo. A segunda é que eu posso até mesmo amar Satanás e liberá-lo. Dentro da realidade satânica, nem mesmo existe uma expressão que diga amar a todos. Apenas dentro da realidade do amor de Deus, essa realização é possível. Minha própria terra nativa da Coreia tem se oposto a mim. O Japão também me declarou como um inimigo. Portanto, eu poderia considerá-los meus inimigos também. Entretanto, eu devo retribuir com uma atitude de amor em direção a eles. Nosso movimento investiu uma tremenda quantidade de dinheiro na produção do filme Incheon. Fizemos isso para o benefício deste país. Portanto, os Estados Unidos estão em débito com o mundo, porque nosso movimento utilizou dinheiro obtido de outros países para educar a juventude rumo a um maior patriotismo e amor para Deus. Criamos o The Washington Times para o propósito de servir a capital desta nação. Certamente não temos muito dinheiro para jogar fora com apostas. Embora este seja um momento difícil financeiramente, utilizaremos mais dinheiro para o propósito de realizar projetos dedicados a esta nação. Devemos nos comprometer sempre que necessário, porque a maioria das pessoas está sempre lutando para obter algo para elas mesmas. Elas me olham e me acusam de tentar explorar os outros,
ou de tomar dinheiro desta nação. Pelo contrário, eu tenho trazido milhões de dólares para o benefício deste país. Embora supostamente este seja o país mais rico da Terra, nosso movimento nos Estados Unidos tem sido apoiado por milhões de dólares de outros países. A ideia de que eu tentaria sonegar deste país os $50, 000 em impostos, é absurda para aqueles que entendem a verdade. Quando os jovens aprendem a verdade, eles explodirão em justiça. Vocês são esse tipo de jovens. Portanto, vocês devem sair para o mundo e salvar os outros, trazendo-os de volta à vida. Vocês não podem deixá-los permanecer na miséria. Muitas pessoas acreditam que a eleição de um presidente ruim traria um fim para este país. Meu objetivo é assegurar o mundo de Deus. Portanto, ninguém se preocupa mais sobre este país do que eu. Vocês, Muniz, podem apenas se sentar e esperar que coisas boas aconteçam? Não. Vocês devem pôr mãos à obra. Vocês não devem ser esqueletos fracos, mas pessoas de carne e osso que saem e lutam a luta de Deus. Não falem apenas, mas demonstrem a Deus o que vocês podem fazer. O campeão pela humanidade. Ninguém é capaz de deixar a realidade de Satanás por seu próprio poder. Portanto, a humanidade necessita de um campeão para abrir o caminho para cruzar a fronteira. Enquanto esse campeão atravessa, o restante das pessoas podem apoiá-lo e segui-lo. E sobre vocês, casais abençoados, em qual realidade vocês estão? Na realidade decaída ou na realidade de Deus? Vocês não estão completamente fora da realidade decaída, porque ainda não têm sua própria nação soberana. Temos uma igreja e uma tradição de igreja, mas não temos uma tradição nacional. Este é o motivo pelo qual eu declarei a criação e construção da terra natal, como nosso lema para este ano. O único propósito do fundamento em nível mundial do judaísmo e do cristianismo era aceitar o Messias. A vitória da Segunda Guerra Mundial era para preparar o fundamento para o trabalho do Messias na Terra. Após esse tempo, a nação dos Estados Unidos estava na posição de conduzir o mundo. A Coreia estava completamente unida com a América. Sob tais circunstâncias, se o cristianismo tivesse aceitado o Messias, grande vitória teria vindo. O governo soberano da Coreia nesse tempo era cristão. Vocês não acham que a criação e construção da terra natal então poderia ter ocorrido? Estávamos muito perto de tão espetacular vitória, mas os líderes de várias universidades cristãs coreanas rejeitaram a vontade de Deus. Naquele tempo, Deus queria ver o mundo cristão totalmente enxertado no Messias. Mas o mundo messiânico foi rejeitado e lançado fora do mundo cristão, e teve que começar novamente em uma posição muito distante, reconstruindo o fundamento necessário. Naquele tempo, eu fui voluntariamente para a Coreia do Norte e acabei na prisão. Não há nada inferior ou mais miserável. Todos pensaram que eu morreria porque era certamente impossível sobreviver em tais condições. Assim, isto era uma crucifixão para mim, através da qual eu desejava seguir sem morrer. Ao invés de perder meus discípulos durante esse tempo, eu os obtive. A vida pública de Jesus durou 2 anos e 8 meses. Eu passei o mesmo período de tempo na prisão, ganhando, ao invés de perdendo discípulos. Sobre a vitória de minha experiência na prisão, eu posso reivindicar o fundamento para a terra natal. Após ser libertado pelas forças dos Estados Unidos, eu carreguei o Sr. Chung Hwa-pak por 600 milhas da Coreia do Norte para a Coreia do Sul. A maioria das pessoas não são nem capazes de seguir além de suas próprias necessidades, mas eu demonstrei o exemplo de servir aos outros carregando o Sr. Pak por essa distância. Desde os primeiros tempos, as pessoas me acusaram e tentaram me matar. Ao mesmo tempo, eu estive ajudando muitas pessoas. Eu estava sempre com fome, porque estava sempre dando minha comida e meu dinheiro para os outros, para suas despesas escolares, para contas de hospital, e assim por diante. Assim é como eu comecei, desde o nível tribal e o nível nacional. Porque falhou em aceitar o Messias, o mundo cristão foi superado e até mesmo encampado pelas forças satânicas. Este é o motivo dele declinar. Agora a Igreja de Unificação está reconstruindo o fundamento cristão, se movendo para o nível mundial.
Satanás nunca desistirá de seu domínio facilmente. Eu sabia que cada nível de vitória sobre Satanás teria que ser pago com incrível sacrifício. A Igreja de Unificação assumiu a posição Abel dentro do cristianismo. O irmão mais jovem é sempre uma fonte de desconforto para o irmão mais velho. Embora começamos no menor nível, ninguém pode negar que a Igreja de Unificação está agora operando no nível mundial. A ofensiva ideológica. Agora o unificacionismo, ou o deusismo, está obtendo uma posição ideológica mais proeminente do que qualquer outro ensinamento. Está assumindo a ofensiva ideológica não apenas contra o comunismo, mas também contra todas as outras formas de pensamento dentro do mundo democrático. No ano passado eu sabia que este fundamento internacional que se estendeu para 130 países devia ser ligado com a Coreia. Sendo que é onde o movimento começou, a Coreia deve estar conectada com o mundo. O povo coreano está na posição de Caim para comigo. O cristianismo coreano se opôs a mim, e o governo coreano fez o mesmo. Mas uma vez que a nação coreana me dê as boas-vindas, aqueles que anteriormente me rejeitaram se juntarão com ela. A batalha judicial será este ano. Assim, este é um ano crucial. O relacionamento entre Coreia, Japão, Estados Unidos e Alemanha será clarificado durante este ano. Uma vez que os Estados Unidos tenha justificado meu nome, haverá uma avalanche irresistível de positividade em nível internacional. Os jovens serão aqueles mais cientes da bondade do Reverendo Moon e do movimento de unificação. Primeiro, eles verão que somos verdadeiramente patriotas. Segundo, que somos inflexivelmente opostos ao comunismo. E terceiro, que temos confiança que o mundo ideal ocorrerá. Somos otimistas sobre o futuro. A Cruzada Internacional por um Só Mundo, IOWC, está indo para todos os lugares para disseminar este otimismo e patriotismo. Esse é seu propósito ao encontrar prefeitos e governadores. Ao invés de sermos influenciados por eles, nós influenciaremos esses líderes de uma maneira positiva. Acadêmicos serão afetados também. Os americanos vão saber como o Reverendo Moon edificou seu movimento para que pudesse ter possivelmente sobrevivido a estes últimos 10 anos de constantes ataques da mídia e demais organizações. Mas eles verão que não apenas sobrevivi, mas pareço mais forte do que nunca. Todos os golpes que temos recebido somente serviram para nos fazer mais resolutos. Eu sabia que o pensamento do povo americano certamente viria de encontro ao nosso movimento, pedindo por orientação e buscando ser parte de nós. Onde quer que elas procurem por todo este país, as pessoas não podem encontrar verdadeira orientação em qualquer outro lugar. Elas estão me dizendo que nosso movimento é a única esperança para a América. As pessoas estão atentas para ver se eu cederei meu apoio aos projetos que elas esboçaram para auxiliar esta nação e o mundo. Alguns de vocês podem estar pensando, o pai é realmente um grande intérprete e realmente não me levam a sério, mas eu quero que entendam que vocês têm a oportunidade de me ouvir falar todo domingo, não porque são merecedores, mas porque é minha tarefa providencial vir aqui. Independente de que vocês entendam e apreciem meu valor ou não, eu venho aqui toda semana para o benefício da posteridade, da história e da humanidade. Vocês entendem? O ponto de retorno. Chegamos até este ponto e agora podemos cruzar adiante. A nação da Coreia está na posição mais crucial na luta mundial contra o comunismo. Panmunjom é a pequena vila onde as forças representantes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, incluindo as forças dos Estados Unidos, se encontram todo dia para trocar abusos verbais. Escrito em caracteres chineses, Panmunjom significa o lugar onde os inimigos se encontram e tentar agredir um ao outro. Ao mudar um caráter, Bunmunjom significa um lugar onde as pessoas se encontram e se reconciliam, respeitando umas às outras. Não há outro lugar no mundo como Panmunjom, onde os comunistas e o mundo livre conversam uns com os outros todos os dias. O nome de Kim Il-sung significa o seguinte: Kim significa ouro, Il significa sol, e Sung significa sucesso. O povo da Coreia do Norte o chama de pai. Quando o nome Sun Myung-moon é escrito em caracteres chineses, Moon representa a verdade, ou a palavra. Sun significa beleza ou claridade. Myung significa luz. Meu nome é profético.
Nenhuma outra nação está dividida em norte e sul, tendo cada lado uma figura-chave chamada de pai. Vocês acham que a humanidade pode ter dois pais? Não. Somente um pai é o verdadeiro. O outro deve ser um falso pai. Eu estou com medo de Kim Il-sung? Pelo contrário, ele está com medo de mim, porque sabe que no âmago suas regras estão baseadas em mentiras, e sabe que a verdade será exposta para ele. Esta é a verdadeira razão pela qual o comunismo odeia e teme a mim. Eu tenho exposto as mentiras e decepções que eles têm espalhado sob a predominância das trevas. Mas uma vez que a luz apareça e os exponha, eles não terão mais nenhum poder sobre os homens. A soberania do céu. Até agora, a América me entendeu mal e me maltratou. Mas uma vez que isso mude, eles verdadeiramente me respeitarão e me amarão. Esse ponto de retorno trará o estágio final. O tempo virá quando o povo americano sentirá: eu não posso confiar nos políticos ou nas outras pessoas no poder, mas eu sei que posso confiar nesse homem, o Reverendo Moon. A soberania de qualquer presidente pode durar no máximo 8 anos, mas quando as pessoas se alinham comigo, elas podem desfrutar a soberania do céu pela eternidade. As pessoas estão começando a mudar suas perspectivas, buscando por valores mais elevados do que antes. Vocês não acham que meu ensinamento pode inspirar as pessoas a se tornarem melhores legisladores e líderes para este país? Definitivamente não há nenhuma razão para que alguém com um entendimento do princípio não possa se tornar presidente. Pela mesma razão, eu tenho trabalhado com a comunidade acadêmica por muitos anos, buscando inspirar os acadêmicos neste país em direção à retidão. Após me ouvir, você se sente inspirado a correr para fazer seu trabalho. O sábio americano sentado aqui hoje poderia pensar: eu quero descobrir o que o pai fará no futuro. Sendo que ele estará em breve em Moscou, eu quero ir lá agora para preparar e estabelecer um fundamento para ele. Entretanto, seja cuidadoso. Não me chame de pai em Moscou. É melhor você apenas dizer Sr. Moon. Sendo que o mundo livre e o cristianismo estabelecido se opuseram a mim, indenização deve ser paga. Quem deve ser responsável pelo débito acarretado pela rejeição ao Messias? A América ou o cristianismo? A Igreja de Unificação deve assumir a responsabilidade, porque vocês estão na posição Abel. Abel deve pagar a indenização. Esta é a razão pela qual aqueles na segunda posição dentro da Igreja de Unificação estão sempre na posição sacrificial. O Sr. Ryo Won-il, o antigo presidente da Igreja de Unificação Coreana, era o segundo dos 3 primeiros casais nos 36 casais abençoados. Ele morreu em um hospital, não em sua própria casa, cerca de 13 anos atrás. Naquele tempo, nossa igreja estava encarando tremenda oposição das outras igrejas cristãs coreanas, como também do governo. Como vocês sabem, nosso segundo filho, Heung-jin, faleceu recentemente em um acidente de carro. Na família dos verdadeiros pais, houve outra filha chamada Hye-jin, que faleceu em 1964. Ela era a segunda filha. Heung-jin nasceu logo após Hye-jin. Eu quero que vocês entendam que esta é a forma providencial do princípio. Isto tem sido verdadeiro por toda a história e para nosso movimento também. Da mesma forma, também é verdadeiro para a família dos verdadeiros pais. Vocês mesmos podem observar que o princípio não é apenas algo que eu fiz, mas é o verdadeiro princípio que tem guiado a história. Para as turnês do último ano pela vitória sobre o comunismo, VOC, na Coreia, eu convidei distintos acadêmicos e líderes das comunidades acadêmicas de 72 diferentes países. Os 72 chefes da Academia de Professores para a Paz Mundial, PWPA, representando os 72 discípulos de Jesus, foram convidados para vir à Coreia, mas não foi explicado claramente o motivo. Assim, eles vieram pela fé, sabendo que quando chegassem lá, poderiam encontrar a razão. Essa não é uma forma muito comum para tratar acadêmicos. Aqueles acadêmicos participaram da recente Conferência Internacional para a Unidade das Ciências em Chicago. Todos eles deixaram Chicago em 29 de novembro e retornaram para seus países. Como eu estava retornando para a Coreia, pedi que todos os presidentes da PWPA fossem chamados para se juntarem a mim
antes das turnês iniciadas em 14 de dezembro. Um terço desses professores nem mesmo tinham chegado em suas casas. E então, quando ouviram sobre o convite de voltar, eles retornaram e foram para a Coreia. Tal como eu encontrei discípulos na prisão da Coreia do Norte, fui capaz de encontrar acadêmicos com fé que puderam vir e se juntar a mim na Coreia. Quando aqueles acadêmicos chegaram no aeroporto em Seul, a primeira pergunta que eles fizeram foi: por que viemos aqui? A resposta que eles receberam foi: vocês vieram porque o reverendo queria isso. Esse era um tempo muito ocupado na comunidade acadêmica. Dezembro. Normalmente é um tempo para cuidar de muitas tarefas. Contudo, eles vieram, desconsiderando seus próprios sentimentos, porque foram motivados por alguma coisa. Nunca houve uma turnê na Coreia durante dezembro. Com o Natal chegando e tanta coisa para fazer, as pessoas geralmente não estão interessadas em turnês. Assim, até mesmo os líderes da igreja me disseram: isto é um erro. Vamos fazer as reuniões em 1984. Havia uma única pessoa, eu, que acreditou e trabalhou. Portanto, os membros da Igreja de Unificação falharam em ter fé em mim. Líderes e membros coreanos tentaram me convencer com todas as razões pelas quais não deveria ser feito em dezembro, mas eu os silenciei a todos. Eu peguei meu pequeno caderno de anotações e disse: eu tenho escrito aqui que esta reunião é um comando de Deus e, portanto, ele será um sucesso. As turnês na Coreia eram de uma importância mundial, porque elas giraram a batalha contra o comunismo em uma direção totalmente nova. As igrejas cristãs na Coreia sempre foram rápidas para se opor a mim. Entretanto, quando elas ouviram que eu estava patrocinando turnês do VOC, elas ficaram paradas no mesmo lugar. Se tentassem se opor a mim, as pessoas perguntariam: vocês são pró-comunistas? Elas não puderam dizer qualquer coisa sobre mim nesse momento. O governo coreano estava rindo de mim, também pensando: o reverendo Moon está cometendo um erro colossal. Ele irá alugar aqueles ginásios e estarão meio vazios. Ele perderá seu tempo. Mas o que aconteceu? As turnês foram um sucesso. O governo coreano foi completamente surpreendido. Eles entenderam que, ao invés do governo Chun Do-hwan exercer autoridade, muitas pessoas foram ouvir o reverendo Moon. 40 milhões de coreanos vieram a acreditar que somente eu sou capaz de derrotar os comunistas norte-coreanos e restaurar a saúde e a prosperidade para o país deles. Ataque surpresa em Satanás. Nosso objetivo é 7 milhões de membros VOC, tanto na Coreia como no Japão. Este é um duro golpe para Satanás, um ataque inesperado e surpreendente. O governo coreano sabe que eles não podem fazer nada comigo, sendo que eu me tornei uma figura internacional. Gwangju foi a 8ª cidade para as turnês, a oportunidade final para Satanás atacar. Satanás desesperadamente queria me parar de ter sucesso na Coreia, mas eu já havia estabelecido todas as condições para nossa vitória. Enquanto eu estava na Coreia, a atenção do Japão, como também dos Estados Unidos, estava focada lá. Sendo que as forças satânicas não tinham absolutamente nenhum espaço para me atacar ou atacar as turnês, elas atacaram minha família. Nossos filhos estavam no nível da Igreja de Unificação, um nível diferente dos verdadeiros pais. Um filho, Heung-jin, foi o alvo para o ataque satânico. Na mesma hora da reunião, às 11h10 da manhã em Gwangju, Satanás bateu em Heung-jin. Gwangju sempre foi uma cidade liberal, com muita infiltração comunista. Eu havia sido advertido por muitas pessoas que minha vida estaria em perigo lá. Entretanto, o ginásio estava completamente cheio 1 hora antes da reunião. 5.000 pessoas ainda estavam do lado de fora. Frequentemente, quando terroristas querem atacar alguém, eles se escondem na multidão. Portanto, eles nunca chegariam muito cedo para a reunião, porque poderiam ser destacados. Mas quando eles vieram para Gwangju, não havia sequer um lugar disponível. O sacrifício de Heung-jin veio no momento mais crucial da história humana. Embora tenha sacrificado sua vida, Deus pôde ressuscitá-lo. Vocês devem saber o resultado da passagem de Heung-jin. Estas turnês coreanas simbolizaram a total vitória no nível nacional. A partir deste ponto, podemos nos mover para o nível mundial. 18 de dezembro foi um dia histórico. Nesse dia,
72 acadêmicos juraram diante da mãe e de mim se dedicarem para lutar contra o comunismo sob nossa liderança. Isto é exatamente como se Jesus tivesse sido capaz de entrar no Império Romano com seus discípulos e tivesse se levantado e declarado guerra contra esse império. Em nome de 72 nações, eu declarei guerra contra o comunismo internacional. Isto foi mais importante do que eu ser tratado como chefe de Estado nestas turnês. Havia certas exigências do protocolo coreano, entre elas, a exigência de que nenhum homem, à exceção do presidente, é permitido ter sua esposa com ele no palco durante uma reunião. A mãe e eu estávamos sempre juntos no palco. Também, as preparações para as reuniões foram feitas tanto por membros orientais como por ocidentais, não somente por coreanos. O nível de participação foi em âmbito mundial, por causa dos representantes de 72 nações. Eu tive que edificar este fundamento sob circunstâncias incrivelmente adversas. Eu tive que obter uma reputação entre o povo americano de realizar o que quer que eu diga que realizarei. Eu fui capaz de alcançar muitas coisas valiosas, mesmo indo ao tribunal todos os dias. Eu disse para a corte que iria para a Coreia para as turnês e eles disseram: "Oh, é claro, por favor, vá em frente." É quase como se Jesus tivesse sido capaz de ir para Roma, andando a pé até o Capitólio Romano e tivesse dito: "Eu irei edificar o reino de Deus aqui na terra." E todos os anciãos tivessem respondido: "É claro, por favor, vá em frente e faça isto." Em 10 dias, eu viajei para 8 cidades coreanas e despertei completamente a população. Embora o governo coreano estava relutante em enxergar meu sucesso, os menores níveis burocráticos compreenderam que eu era um vencedor. Muitos deles vieram até mim particularmente e disseram: "Por favor, lembre de mim." O ministro do Interior, que é responsável pela Polícia Nacional, emitiu um memorando privativo para suas forças dizendo: "Não ajudem o reverendo ou enviem escoltas para ele." Entretanto, todos os comandantes de escalões inferiores da polícia estavam competindo uns com os outros para me enviar as melhores escoltas. Eles me disseram: "Você merece isto. Imaginem como Satanás sentiu ao ver tal sucesso. Vocês não acham que ele sentiu mais do que um pouco de inveja? Ele viu claramente que a era de Deus está em seu alvorecer e que seus 6.000 anos de próprio reinado na terra estão desmoronando. Eu obtive o respeito e a confiança das pessoas de toda a Coreia. Os coreanos ficaram alarmados pelo recente massacre no acidente da Korean Airlines, como também com a bomba em Rangoon, o qual matou seus líderes. Desmoralizados por esses eventos terríveis, eles sentiram que não poderiam fazer nada, sendo que eram apenas uma pequena nação sem auxílio. Mas então eu demonstrei e dei a eles uma base para a esperança e uma promessa para o futuro. O sacrifício de Heonjin. A União Soviética é o sujeito e a Coreia do Norte é o objeto. O incidente da Korean Airlines foi conduzido pela nação sujeito, enquanto o bombardeio em Rangoon foi conduzido pela nação objeto. Juntas, elas estavam batendo na Coreia do Sul, esperando por uma desmoralização total. Mas o que aconteceu? Eu me apresentei com nova energia, e em 10 dias a moral nacional estava restaurada ao seu mais elevado nível. O bloco comunista também sofreu uma reviravolta humilhante no hemisfério ocidental através da invasão de Granada. Nenhum outro mês foi mais quente, agitado e importante do que dezembro de 1983. O ano passado foi o primeiro ano dos 3 anos finais do período de deserto. Esse é o motivo pelo qual eu fui para a Coreia esse ano. Nosso lema para 1983 era: Lar Igreja é nossa terra de estabelecimento. Essa terra de estabelecimento é a Coreia. Este ano, devemos seguir um passo à frente com nosso lema: a criação e construção da terra natal. Este é um ponto de retorno histórico. Na crucifixão de Jesus, 2 ladrões estavam crucificados, um do lado esquerdo de Jesus e um no seu lado direito. Pelo princípio, sabemos que aquele da direita simbolizava o mundo livre que viria e aquele da esquerda simbolizava o mundo comunista. Aquele da esquerda escarneceu Jesus dizendo: "Se você é realmente o Filho de Deus, por que não desce daí e nos salva a todos?" No momento do acidente de Heonjin, 2 outros filhos abençoados estavam com ele.
Eles sobreviveram e estão agora em boas condições. Enquanto Hyung-jin estava dirigindo, um grande caminhão se aproximava, trafegando no sentido oposto. O motorista do caminhão acionou seus freios para evitar uma parte de gelo da estrada, mas seu reboque derrapou para a pista deles. Normalmente a pessoa no banco do passageiro da frente teria sido o pior ferido, mas Hyung-jin apenas teve o tempo suficiente para girar o carro para que ele assumisse a força do impacto. Quando seus dois amigos, Jin Bok e Jin Gil, saíram do hospital, eles testificaram em lágrimas que Hyung-jin havia morrido no lugar deles. Ele poderia facilmente ter girado para o outro lado para se proteger, mas eles relataram que ele deliberadamente recebeu o impacto para salvá-los. Hyung-jin verdadeiramente havia nascido para salvar os outros, o que ele fez até mesmo no momento de sua morte. Assim, seu sacrifício pelos outros representa um sacrifício para o benefício do mundo. A posição de Abel é sempre uma posição de sacrifício, e Hyung-jin nunca temeu essa possibilidade. De fato, ele sempre se voluntariou para isto. Jesus e os dois ladrões foram todos crucificados, mas no caso de Hyung-jin, ele morreu e os dois representantes do mundo sobreviveram, saudáveis e fortes. Jin Bok e Jin Gil haviam frequentemente testemunhado que Hyung-jin estava sempre dizendo: "Eu amo meu pai e ele está em perigo. Eu estou na posição de protegê-lo, e eu estou pronto para morrer a fim de fazer isso." Estes dois rapazes perderam seu próprio pai muitos anos atrás. Por causa disso, Hyung-jin sempre os amou muito e sentia um coração paternal em relação a eles. Porque Hyung-jin pavimentou o caminho, a porta está amplamente aberta para salvar o mundo comunista e o mundo livre. Ele se sacrificou no fundamento em nível nacional para trazer unidade entre os mundos democrata e comunista. O acidente ocorreu no mundo ocidental, mas ele foi sepultado na Coreia. Assim, seu corpo está ligado com ambos os mundos. Seu corpo retornou para sua terra natal, significando o fundamento nacional. Contudo, ele morreu para o benefício do mundo. Sendo que ele viveu e morreu no fundamento vitorioso em nível nacional, ele será capaz de viajar indo e vindo no mundo espiritual. Ele será capaz de trabalhar na América no nível nacional e se mover para o nível mundial. Temos agora um fundamento muito maior para a terra do estabelecimento do que no tempo de Jesus. As portas da salvação para a humanidade estão mais amplamente abertas por causa do sacrifício de Hyung-jin. Nem mesmo Jesus estabeleceu o nível nacional, porque ele não estabeleceu a posição de verdadeiros pais. Mas Hyung-jin teve verdadeiros pais, que estabeleceram o fundamento nacional para ele herdar. O sacrifício de Hyung-jin ecoou a situação dos dois ladrões crucificados ao lado de Jesus. Era sua ressurreição. Embora muitos sacrifícios tenham sido feitos por nossos irmãos mais velhos da igreja no passado, tais como o Sr. Eu e o Sr. Lee, e também pela outra criança que morreu, estes foram sacrifícios apenas no nível de igreja. Hyung-jin fez o primeiro sacrifício no nível nacional. Esta é a razão pela qual ele pôde se tornar um chefe em comando no mundo espiritual e no mundo físico, se movendo livremente entre os dois mundos. Sendo que Hyung-jin era solteiro, sua morte teve outro significado. O mundo espiritual ainda é uma realidade sem casamentos, e permanecerá assim até que os verdadeiros pais possam ir até lá. Ele se tornou chefe em comando de todos aqueles homens e mulheres não casados no mundo espiritual. Por essa razão, eu disse para Hyung-jin não se preocupar sobre não estar casado. Eu fornecerei a ele um filho adotado aqui na Terra. Isso significa que ele também deverá receber a bênção. Hyung-jin assumiu todas as culpas pela Igreja de Unificação. Ao morrer por esse propósito, ele libertou a todos também. Portanto, sua contribuição atinge não somente nossa Igreja, mas também o mundo livre e o mundo comunista. Todas essas pessoas amarão Hyung-jin. Ele amou o mundo e provou isto se tornando o sacrifício condicional para o mundo. Por essa razão, o restante da Igreja de Unificação deve também amar o mundo. Ele morreu no meu lugar. Portanto, o amor de vocês por ele deve se manifestar em seu amor por mim. Antes disto, o mundo espiritual não tinha nenhuma forma de se conectar aos verdadeiros pais. Mas porque Hyung-jin é um representante direto,
eles agora podem ser conectados. E também, eles podem se conectar com a Igreja de Unificação, porque ele morreu por vocês. Aqui na Terra, Heung-jin demonstrou o exemplo de amar seu colega mais do que sua vida. Da mesma forma, por amor ao seu pai, ele morreu para o benefício do mundo, sabendo que seu pai poderia continuar a viver pelo benefício do mundo. Ao amar Heung-jin, os homens e mulheres no mundo espiritual podem se conectar com os verdadeiros pais na Terra. Portanto, a entrada dele nesse mundo foi um grande e alegre dia. Ele foi como o Messias do amor para o mundo espiritual. Heung-jin estabeleceu o exemplo de martírio em nossa igreja. O mundo espiritual e o mundo físico devem amá-lo. A posição dos verdadeiros pais tem sido de disposição e alegria em oferecer seu amado filho para o grande benefício do mundo espiritual e do mundo físico. Deus perdeu a oportunidade de amar Adão e Eva, que caíram como adolescentes. Agora este filho adolescente puro e não casado foi elevado ao mundo espiritual. Esta é a primeira vez que um presente pôde ser dado para Deus, um filho puro a quem ele pôde amar. Portanto, eu disse a Deus que não sentiria tristeza por mim mesmo, mas ao invés me arrependia de quando eu era um adolescente e não pude amar a Coreia o suficiente, e porque não havia fundamento suficiente naquele tempo. Ao sacrificar meu filho pelo mundo, eu havia cumprido agora minha responsabilidade para a nação da Coreia e para o mundo. O que eu mesmo não pude fazer no passado, agora pode ser recebido por Deus através do sacrifício de Heung-jin. O mundo espiritual, o mundo físico e os verdadeiros pais estão amando Heung-jin. Sobre o sacrifício total que Heung-jin fez pelo benefício daqueles 2 passageiros em seu carro, que simbolizam o mundo livre e o mundo comunista, eu estou proclamando que ele obteve a vitória do amor. Eu agora salvarei fisicamente o mundo livre e o mundo comunista. Além disso, eu estou declarando a ressurreição do amor. Desta maneira, a realidade de morte não tem mais nenhum poder. O dia da vitória do amor. Esse é o motivo pelo qual eu declarei que o funeral de Heung-jin deveria ser inteiramente diferente de qualquer outro. Era para ser uma celebração de alegria, tal como um dia de casamento. Além disso, eu declarei o dia da vitória do amor. Eu nunca tive tempo de pensar em termos da morte de meu próprio filho, mas ao invés de como esta vitória beneficiaria Deus e afetaria a realidade de Satanás, assim, eu me concentrei na humanidade, com muitas condições para ser capaz de declarar esse dia da vitória do amor. Ao invés de pensar em termos da partida de nosso filho, a mãe e eu estávamos centrados na providência de Deus. No hospital, eu empreendi a cerimônia de unificação para trazer benefício universal. Eu jurei para Deus que os verdadeiros pais permaneceriam orgulhosos e que todo o mundo espiritual e o mundo físico reconheceriam os verdadeiros pais e os louvariam por esta vitória do amor. O mundo inteiro proclamará aos verdadeiros pais: vocês são o verdadeiro centro do amor de Deus. No dia da vitória do amor, os verdadeiros pais alcançaram um novo nível e estão marchando em frente sobre o fundamento do sacrifício de Heung-jin. Por isso eu disse para a mãe: este não é o momento para derramar lágrimas. Este é, de fato, um momento de glória para Deus e a humanidade. Particularmente durante o momento do funeral, você não está na posição de derramar lágrimas. Eu a admoestei para não derramar lágrimas em público. Privadamente, como uma mãe amorosa, ele derramaria muitas lágrimas. Às 4h da manhã de 03 de janeiro de 1984, eu declarei o dia da vitória do amor. O número representado por esse momento é significativo. 4 mais 1, o primeiro mês, mais 3 é igual a 8. O número para a renovação. Heung-jin recebeu uma nova missão. Agora ele é um homem verdadeiramente livre, capaz de viajar entre o mundo espiritual e o mundo físico. Assim, sua missão é conduzir os jovens em ambas as realidades, limpando-os pelo poder do amor. Temos mantido o quarto de Heung-jin em East Garden tal como era. Seus irmãos e irmãs querem ir lá para dormir e estudar, sendo que ele passou para o mundo espiritual. Eles sentem uma poderosa atração por esse quarto. Assim, o poder e o magnetismo que Heung-jin exerce sobre os jovens já está sendo manifestado.
eu comecei uma providência especial na Coreia. Os membros de nossa igreja por todo o mundo receberão um cartão de identificação com minha foto nele. Aqueles que são leais e carregam este cartão com eles todo o tempo, inevitavelmente serão afetados pelo bom mundo espiritual. Mas há condições a serem feitas a fim de possuir esse cartão. Você não pode estar focado em interesses egoístas por certo tempo antes de estar qualificado. Após realizar essa condição espiritual, você obterá a bênção dos verdadeiros pais e boas coisas verdadeiramente acontecerão para você. O dia da vitória do amor é o dia mais significante em nosso movimento. Vocês também devem manifestar o amor verdadeiro de Deus em suas ações. Sem um verdadeiro espírito de amar, você não pode ser merecedor deste dia especial. Eu não derramei qualquer lágrima pela perda de Hyunjin durante todo o tempo do funeral. Foi somente quando o Komerpak voltou da Coreia e relatou sobre os acontecimentos vitoriosos que eu finalmente derramei lágrimas por meu filho. Eu sou um homem público e, portanto, devo ser severo comigo mesmo. Eu sempre falo para a mãe: você é como uma árvore com folhas novas no topo. Quando vem uma tempestade, as folhas se agitarão e os galhos balançarão. Mas nunca esqueça que as folhas estão ligadas aos galhos, e os galhos estão ligados ao tronco, o qual está ligado com a raiz. Você nunca será separada de sua raiz, não importa quão turbulentas sejam as tempestades emocionais que agitem sua vida. Você não deve ser quebrada. Através deste evento, a Igreja de Unificação nunca será enfraquecida, mas saltará em frente. Este grandioso sacrifício trará as maiores vitórias. De agora em diante, centrando nos verdadeiros pais e sobre a declaração do dia da vitória do amor, reconhecimento virá para nós. Enquanto amar os verdadeiros pais mais do que ama qualquer pessoa ou qualquer coisa, você superará Satanás. O poder do amor será seu reconhecimento, porque Hyunjin morreu por todos nós. Ele abriu a porta para que todos possam estar intitulados para o privilégio de amar. Agora sua tarefa é amar os verdadeiros pais, até mesmo mais do que Hyunjin amou. Se você tem isso como seu critério, a morte não terá nenhum poder e Satanás recuará. Satanás ousou ser capaz de conquistar e controlar o amor, mas a partir de agora, no amor seremos governados por Deus. Este é realmente um grande dia. Basicamente, estou dizendo a vocês que nosso poder de amar é agora capaz de conquistar o poder da morte. Sobre este fundamento, eu declarei o dia da vitória do amor. Este mundo satânico agora desmoronará mais rápido, mas você determinará a taxa de declínio. Quanto mais rápido você se move, mais rápido ele desmoronará. Essa é sua responsabilidade. Agora é o tempo para você estar correndo dia e noite fazendo o trabalho de Deus. Embora você possa sentir que está para morrer durante estes 3 anos, não se preocupe. Se você está para morrer, não morrerá fisicamente, mas verá a ressurreição vindo para esta nação e mesmo para o mundo nestes 3 anos. Na ressurreição nacional, após seus 3 anos de missão, Jesus obteve a ressurreição individual. Agora estamos trazendo a ressurreição nacional e devemos nos mover em direção a esse objetivo e alcançar a grande vitória. Amém! É claro, todos morrerão fisicamente um dia, mas você não terá que morrer na realidade satânica, você morrerá na realidade celeste. Nossa nova tradição para o funeral e o sepultamento é diferente daquele do mundo secular e até mesmo do mundo cristão. Agora vocês conhecem a importância do dia da vitória do amor. Sua determinação deve ser obter inspiração de Hyunjin e até mesmo ir além das realizações dele. Ele estará com vocês, ajudando-os. Se você disser a ele, Hyunjin, eu superarei até mesmo o seu padrão, ele ficará satisfeito. Ele dirá, vá em frente. Esse é um padrão muito difícil de superar, mas isso deve ser seu objetivo. Hyunjin agradecerá a você por isso. O mundo espiritual está aqui mesmo conosco, assim Hyunjin está aqui também. Pela declaração do dia da vitória do amor, até mesmo Jesus Cristo obteve maior liberdade para descer a este mundo no nível nacional. Todo o mundo cristão foi liberado também. Há muitos teólogos, professores e outras pessoas que devem me conhecer, e eles terão bons sentimentos sobre mim.
vocês verão que enquanto a Cruzada Internacional por um Único Mundo, IOWC, se move por todo o país, suas situações estarão mudando. Exatamente agora, eles fazem todas as coisas a partir de suas vans. Mas em breve, eles serão convidados a viverem nos edifícios das igrejas. Devido ao dia da vitória do amor, Esaú está livre para amar Jacó. Caim pode amar Abel. Anteriormente, Caim teve que pagar grande indenização a fim de amar Abel. Caim nunca esteve em uma posição de amar Abel, embora ele o quisesse, porque as forças satânicas sempre estiveram ditando para Caim a quem ele poderia amar. Mas agora o amor de Deus desceu, e Caim pode livremente amar Abel. Em outras palavras, o poder de Satanás sobre o amor foi grandemente diminuído. O mundo está mudando. Você pode sentir isto e pode ver isto também, mesmo nas notícias da imprensa. Grandes mudanças estão vindo. A primavera de amor está sobre nós. Quando chega a primavera, a maioria das pessoas pensam sobre fazer um piquenique, mas os agricultores conscientes utilizarão o momento para lançar suas sementes. Isso é o que faremos, porque somos diferentes do mundo secular. Faremos o trabalho na primavera, plantando as sementes do amor de Deus nos corações dos homens. Estes próximos 3 anos serão nosso tempo de plantio do amor de Deus. Em qualquer lugar que formos, manteremos essa consciência. Nós faremos isto